me chamo Eduardo e vou apresentar o trabalho Sistema de Exaustão Forçada controlada eletronicamente para supervisão e ajuste de temperatura, visando a otimização do desempenho de um painel de instrumentação. Esse trabalho foi realizado em grupo e teve como orientador o professor Aldo Zanella Júnior e como co-orientador o professor Marcos Antônio Salvador. A inspiração desse trabalho se deu pela observação do travamento da instrumentação eletrônica em painéis sem ventilação forçada na empresa em que trabalho. Foi constatado que esse travamento ocorria quando a temperatura interna dos painéis ficava próxima dos 40 graus. Os instrumentos utilizados nos painéis são basicamente analisadores de potência, fontes de corrente e multímetros. Nessa foto vemos um painel já com ventilação, porém essa ventilação é sem variação de velocidade. A solução desenvolvida pela equipe é um sistema que indica a temperatura interna no painel, passando por um circuito condicionador de sinais ligado a um microcontrolador. Este microcontrolador, por intermédio de uma ponte H, alimenta os coolers com uma tensão proporcional à temperatura indicada pelo sensor, com o objetivo de que essa temperatura não ultrapasse os 35 graus. O microcontrolador também forneceu dados para gerar um gráfico da temperatura interna pelo tempo, por intermédio de um módulo RTC. A equipe desenvolveu uma PCB com um sensor de temperatura e acoplou ela na parte superior de um painel especialmente condicionado para esse trabalho. É possível perceber que foram abertos furos na parte inferior do painel para a entrada de ar frio, sendo que o ar quente sai pelos coolers na parte superior, executando o arrefecimento do painel. Na parte inferior do painel também é possível ver uma fonte resistiva de calor, ajustável manualmente, que foi utilizada para simular o calor dissipado pelos componentes do painel. Como resultado, a equipe obteve esse gráfico, que mostra o comportamento da temperatura no interior do painel. É possível ver como o aumento de temperatura é controlado após a atuação dos coolers, aproximadamente em 25 graus. A variação de temperatura em regime permanente ficou em torno de mais ou menos 3 graus, até o momento em que o sistema foi desligado, que aconteceu por volta de 800 segundos. Como conclusão, observamos as limitações do projeto. A temperatura ambiente externa é determinante para o correto funcionamento do sistema. Uma vez que ela ultrapasse a temperatura de interesse do painel, ela também deve ser controlada. Nesse trabalho, foi utilizado um controle proporcional, que já se mostrou eficiente para o objetivo da equipe. Para se obter melhor controle de temperatura, é possível utilizar um controlador PID, por exemplo. Também é possível utilizar outro sistema que utilize temperatura ambiente externa como referência de ajuste de velocidade nos coolers para o arrefecimento interno do painel. Segue as nossas referências bibliográficas.